nós vamos então fazer alguns exercícios. Questão de número 1 dos exercícios de sala dessa aula. Durante um experimento, seu professor de Química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers A, B e C apresentados a seguir. Aí vamos observar as imagens. O que nós temos aqui é uma pilha, um gerador de energia elétrica, beleza? E aí, essa nossa pilha ela é ligada a uma lâmpada, um dispositivo que consome energia. E aí as duas extremidades do fio estão aqui, ó, mergulhadas em um recipiente que contém alguma solução. Veja que os dois fios não estão conectados. Se estivessem conectados, nós teríamos aqui um circuito fechado, e aí nós teríamos uma corrente elétrica circulando, fazendo com que a lâmpada acendesse. Só que acontece, os fios não estão conectados, eles estão unidos, entre aspas, pela solução. Se a lâmpada está acesa, significa que essa solução permite uma condução de corrente elétrica, como se os dois fios estivessem em contato. Então, para que a lâmpada esteja acesa, significa que aqui nós temos uma solução condutora de corrente elétrica. Aqui no segundo caso, nós também temos uma solução condutora de corrente elétrica, porque a lâmpada está acesa e os fios não estão conectados, eles estão unidos, novamente, entre aspas, pela solução. Mas pelo que a gente pode perceber na imagem, o brilho da lâmpada aqui na imagem B é menor do que na imagem A, o que nos leva a concluir que essa solução B ela é condutora de corrente elétrica, porém é um condutor em menor extensão, em menor proporção do que a solução na letra A. Então a solução da letra A é um melhor condutor do que na letra B. E se na letra C a lâmpada está apagada, significa que essa solução não consegue fazer a ligação entre os dois eletrodos, ou seja, não é uma solução condutora de corrente elétrica. E a questão continua. Um dos beckers contém um sistema homogêneo de sacarose, cuja fórmula estrutural é, e aí a gente tem a fórmula estrutural da sacarose e temos a sua fórmula molecular, C12H22O11. Quero que você perceba que a sacarose é uma substância covalente, porque nós temos apenas carbono, oxigênio e hidrogênio. Então nós temos aqui hidrogênio ligado a metais, logo é um composto covalente, beleza? Aqui está a fórmula estrutural dela, letra A. Identifique o becker que contém a solução de sacarose e justifique sua resposta. Bem, nós sabemos que os compostos covalentes, como é o caso da sacarose, não tendem a ser bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa, salvo algumas exceções, como é o caso dos ácidos e da amônia. Então, a sacarose não conduz corrente elétrica em solução. Portanto, ela está presente aqui na imagem C, no becker C, porque este becker não conduz corrente elétrica, beleza? Bom, agora nós vamos à letra B. Qual é o tipo de interação intermolecular que ocorre entre a água e a sacarose? Como a gente pode observar aqui, a sacarose é rica em hidroxilas, não é verdade? Tem hidrogênio ligado a oxigênio. Isso permite que essa substância faça com a água as interações do tipo ligações de hidrogênio. Então, é assim que a sacarose interage com a água. Beleza, galera? Próxima questão. A questão tinha um texto, mas o que a gente vai precisar aqui é da imagem, beleza? E na imagem nós temos, assim como na questão anterior, o mesmo esquema, onde a gente tem uma fonte de energia elétrica, só que nesse caso aqui não é uma pilha, né? Seria a tomada ligada a uma lâmpada, e para que a lâmpada acenda, é necessário que entre os dois fios, os dois eletrodos aqui, nós tenhamos uma solução que conduz corrente elétrica. Como a lâmpada está apagada, significa que essa aqui é uma solução que não conduz corrente, e aqui, como a lâmpada está acesa, significa que essa é uma solução que conduz corrente elétrica. Aqui a solução é de água e açúcar, assim como nós vimos na questão anterior. O açúcar em solução aquosa, por ser um composto covalente, não conduz corrente elétrica. Já que nós temos o sal é um composto iônico. Os compostos iônicos, quando estão dissolvidos em água, liberam íons, formando uma solução iônica e que, portanto, conduz corrente elétrica. Então, essa é a observação que a gente faz olhando para esses dois experimentos. A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações ao observar esses experimentos. E aí nós vamos ter que julgar quais dessas afirmações são certas ou erradas. Primeiro, a solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? É aquela que conduz corrente elétrica. Só que água e açúcar não conduzem corrente elétrica, portanto o açúcar não é um eletrólito, não forma uma solução eletrolítica. A primeira afirmação está errada. 2. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica. Veja só, se a lâmpada acendeu, significa que entre esses dois fios existe uma passagem de corrente elétrica, porque a água salgada, sim, conduz corrente elétrica. Portanto, a afirmação 2 está correta. 3. As substâncias moleculares, como HCl, NaCl e C12H22O11, quando dissolvidas em água, sofrem ionização. Bom, o erro aqui começa no seguinte fato. O NaCl não é uma substância molecular.
Substâncias moleculares são sempre substâncias covalentes. O termo molécula se refere sempre a substâncias covalentes. E o NaCl, por ser formado por um metal e um ametal, é um composto iônico, então o erro já está aí, beleza? Então ele está dizendo que esses compostos aqui sofrem sempre ionização quando estão em contato com a água? Não. Aqui nós temos a representação da sacarose, e nós já sabemos que a sacarose não sofre ionização em água. Falando agora do HCl, o HCl é sim um composto molecular, porém ele é um ácido. E os ácidos, apesar de serem compostos covalentes, moleculares, eles tendem a se ionizar em água, formando soluções condutoras de corrente. Mas não são aqui todos moleculares, portanto, o item está errado. 4. Água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, é uma boa condutora de eletricidade. Gente, está correto. Nós sabemos que os ácidos, como é o caso do ácido sulfúrico, quando estão em meio aquoso, podem conduzir corrente elétrica, beleza? Então, conforme nesse julgamento que nós fizemos, estão corretas as afirmativas 2 e 4, portanto, a resposta dessa questão é a letra C. Na próxima questão, nós temos o seguinte para observar. Lá no livro de vocês, cada uma dessas representações aqui tem um recipiente, né, no qual contém um líquido. Eu não coloquei aqui porque a gente perderia espaço. Mas o que a gente precisa para resolver a questão é, observe os sistemas representados a seguir. No primeiro, água destilada. No segundo, água mineral. E aí pensa comigo, existe diferença entre água destilada e água mineral? Na água mineral tem alguma coisa dissolvida? Sim, na água mineral existem sais minerais, ok? Que são necessários para que a gente possa ter água potável, no caso, água mineral. A água destilada já seria formada apenas por água, ela não possui íons. Aqui na solução, na letra C. Água de torneira possui também íons, substâncias dissolvidas, certamente. 4. Água do mar, uma grande quantidade de sal. 5. Água de reuso. O que seria água de reuso? Por exemplo, imagine que na sua casa há um sistema de reaproveitamento de água que utiliza a água utilizada na máquina de lavar para a descarga do sanitário. Essa seria a água de uso e certamente nela existem substâncias, sais dissolvidos. E vamos responder as questões. 3. Qual ou quais desses sistemas apresentam uma substância pura? Bom, para ter uma substância pura, a gente precisa ter apenas uma substância, não podemos ter sais dissolvidos. Então, a água pura aqui está representada pela água destilada. Então, somente em um nós temos uma substância pura, nos outros todos nós temos misturas. 4. Qual dos sistemas contém a solução com maior quantidade, maior concentração de substâncias dissolvidas? Gente, certamente onde a gente tem maior quantidade de sais dissolvidos aqui é na água do mar. A concentração de sal aqui é maior do que em todas as outras opções. Agora vamos ver aqui a questão 5, a resposta já apareceu aqui. Se todos os sistemas forem aquecidos até total evaporação, em qual deles encontraremos maior quantidade de resíduos sólidos? Bom, aquela solução que contém a maior quantidade de sais, de substâncias dissolvidas, é a água e que, portanto, ao evaporar, nos dá a maior quantidade de resíduos, de substâncias que até então estavam dissolvidas, portanto, a água do mar é o sistema 4. 6. Quais são consideradas soluções iônicas? Soluções iônicas são aquelas que contêm íons, beleza? Bom, em todas elas, exceto na água destilada, nós temos compostos iônicos dissolvidos, então todas, menos a água destilada, são soluções iônicas, e nós podemos concluir então que são soluções com capacidade de conduzir corrente elétrica. Agora, o texto para as questões 7 e 8, nós temos aqui um esquema que vamos precisar analisar para responder as questões. E o esquema é o seguinte. Quando a gente pega um composto iônico, lembrando que o composto iônico é aquele formado por metais e ametais, e nós o colocamos em água, este composto iônico sofre um processo chamado de dissociação, é a separação dos íons, beleza? Esses íons estarão dissolvidos em água, portanto, essa solução será uma solução iônica. Soluções iônicas são condutoras de corrente elétrica e por isso são ditas soluções eletrolíticas. Agora, quando eu tenho um composto molecular, e os compostos moleculares são aqueles formados por ligações covalentes, beleza? Há duas possibilidades. Quando eu pego esse composto que é molecular e coloco em água, a gente pode ter as duas situações. Ou eu vou ter uma solução que conduz corrente elétrica, aí ela vai ser uma solução eletrolítica, ou eu vou ter uma solução que não conduz corrente elétrica. Por quê? Alguns compostos covalentes conduzem corrente e outros não. Quais são os compostos covalentes que, dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica? Os ácidos e a amônia. Falando aqui em termos dos ácidos, eles vão poder conduzir corrente elétrica porque, quando estão em contato com a água, sofrem uma reação de ionização. A ionização, como o nome sugere, forma íons.
Se eu tenho íons, essa é uma solução iônica e, portanto, eletrolítica, ou seja, conduz corrente elétrica. Mas eu posso ter, na maioria dos casos, os compostos covalentes que, ao se dissolverem em água, não sofrem ionização. É o caso, por exemplo, do açúcar. O açúcar se dissolve em água, não se ioniza, ou seja, nós não vamos ter íons, nós vamos ter uma chamada solução molecular. Então, seria, por exemplo, uma solução molecular de açúcar. Ela não conduz corrente elétrica e, portanto, é dita uma solução não eletrolítica. Então, com base nisso, vamos aqui, identifique as afirmações verdadeiras, podemos ter mais de uma. Letra A. Em uma solução iônica, o composto dissolvido é sempre iônico? Vamos verificar, olha só. Existe a solução iônica, que é feita pela dissolução de um composto iônico. E existe também a solução iônica, que é feita quando um composto molecular se ioniza em água. Então, não necessariamente a solução iônica é feita por um composto iônico. Ela pode ser feita, por exemplo, por um ácido que se ioniza, formando íons, ok? Letra B. Em uma solução iônica, o composto dissolvido pode ser iônico ou molecular. Vamos verificar o esquema, assim como nós acabamos de discutir. Olha só, nós temos a solução iônica que pode ser feita por um ácido, que é um composto molecular, e temos a solução iônica, que é feita pela dissolução de um composto iônico. Então, ela pode ser feita por um composto iônico ou por um composto molecular. A letra B é uma das respostas. Letra C. Um composto molecular dissolvido em água sempre origina uma solução molecular. Não, veja só. O composto molecular, quando dissolvido em água, pode se ionizar, como é o caso dos ácidos, formando uma solução iônica e não uma solução molecular. Essa está incorreta. Letra D. Um composto molecular dissolvido em água pode originar uma solução molecular ou iônica. Veja aqui. O composto molecular, quando dissolvido em água, pode originar uma solução molecular, caso não se ionize, ou pode originar uma solução iônica, caso se ionize. Então, essa afirmação está correta. Estão corretas as letras B e D. Analisando o mesmo esquema, nós vamos responder a questão de número 8. Letra A. HCl puro, o HCl, ele é um ácido, ok? Liquefeito, no estado líquido, conduz corrente elétrica? Não. Os ácidos podem conduzir corrente elétrica quando estão em meio aquoso, então ele não conduz corrente elétrica sozinho. Letra B. HCl, que é um ácido, em solução aquosa conduz corrente elétrica? Sim, nessa solução, correto, porque ele se ioniza, formando uma solução iônica que conduz corrente. Letra C. H2SO4 é o chamado ácido sulfúrico. Puro, conduz corrente elétrica? Não. Os ácidos conduzem corrente quando estão dissolvidos em água. Letra D. Ácido sulfúrico, isso é, H2SO4, dissolvido em água, conduz corrente elétrica? Correto. Ácidos dissolvidos em água podem conduzir corrente. Letra E. NaCl nas condições ambiente conduz corrente elétrica? O NaCl puro sozinho conduz corrente? Não. Os compostos iônicos podem conduzir corrente elétrica em duas situações. Quando estão derretidos, no estado líquido, ou então quando estão em solução aquosa. Então, a letra E está incorreta. F. NaCl fundido, ou seja, derretido, conduz corrente elétrica? Sim. Compostos iônicos no estado líquido conduzem corrente. Letra G. NaCl em solução aquosa conduz corrente elétrica? Sim. Compostos iônicos dissolvidos em água conduzem corrente. Letra H. Glicose, C6H12O6 pura, conduz corrente elétrica? Não. A glicose é um composto molecular que não conduz corrente elétrica. E glicose fundida conduz corrente elétrica? Não. Os compostos que fundidos conduzem corrente elétrica são os iônicos. A glicose é um composto covalente, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Compostos covalentes no estado líquido não tendem a conduzir corrente elétrica. E por último, glicose em solução aquosa conduz corrente elétrica? Não. A glicose em solução aquosa forma uma solução molecular, portanto, não condutora de corrente elétrica. Assim, as afirmativas corretas são B, D, F e G. Bem, turma, a gente termina por aqui. Não deixe de fazer os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana, tudo bem? Bons estudos a todos e até a próxima aula.